Fala pessoal, bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Lucro Lúdico para sua playlist de analista CNPI, para a última aula desse assunto chato que é o Sistema Financeiro Nacional Brasileiro. Próxima aula a gente já vai falar de economia, vou falar de coisas um pouco mais legais e mais palpáveis. Mas hoje a gente vai ter que encarar essa coisa chata que é o Sistema Financeiro Nacional. Vamos terminar falando do último grupinho de órgãos que ficou faltando, os órgãos executores. Então solta a vinheta, vamos lá, vamos tirar isso da frente para poder falar de coisas boas daqui para frente, tá? Solta a vinheta, vamos pro vídeo. Então, gente, primeiro grupo desses órgãos executores são os bancos. O banco a gente está cansado de ouvir falar, a gente acha que a gente sabe o que eles fazem. Não é bem assim, mas a gente precisa estudar eles da mesma forma para essa certificação aqui. Então a gente tem os bancos comerciais, os de investimento e os múltiplos. Então vamos agora destrinchar um pouquinho cada um deles, começando pelos bancos comerciais, que são os mais simples. Os bancos comerciais, pessoal, são aqueles que você vê todo dia, tem tratativas, interage com eles todos os dias. Na verdade, a gente vai ver daqui a pouquinho, nem tem banco comercial mais, tá? Mas a gente vai chegar nisso em alguns minutinhos. Então, o banco comercial é aquele mais simples, é aquele com o qual você tem interações todos os dias. Faz um depósito no caixa, se fosse 1995 você levar um cheque, gerente liga para falar, olha faz um consórcio aqui para me ajudar, vamos bater meta. Esse é o banco comercial. Vamos pôr aqui na tela uma definiçãozinha mais formal do que é e vamos ler junto. Então, segundo o manual da organização do sistema financeiro do Banco Central, o objetivo do banco comercial é proporcionar o suprimento adequado de recursos necessários para financiar a curto e médio prazos o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviço e as pessoas físicas. Vamos traduzir isso para o nosso português, como a gente gosta de fazer aqui no canal. O que está dizendo? Olha, o banco comercial está aqui para prestar serviços, para financiar, para fazer funcionar, para fazer rodar a média empresa ou até a grande empresa no curto e médio prazo. Então, uma indústria, uma loja, um escritório de advocacia, enfim, esse banco comercial está lá para garantir que ele vai funcionar. Então, capital de giro, empréstimos, abertura de conta, financiamentos, folha de pagamentos, isso tudo é o que o banco comercial faz. Aquela coisa, né, da gente ter relacionamento com a gerente, que dá um prazinho ali, negocia uma taxa colar, aí como a gente falou na introdução, há uns minutinhos atrás, pede para você fazer um consórcio para dar uma ajuda e tal. Esse é o banco comercial. A gente tem também os bancos de investimento. Os bancos de investimento, eles são um bicho diferente, porque lá você não pode abrir conta, tá? Banco de investimento não tem depósito em caixa, depósito à vista, não tem sacar dinheiro no caixa, não tem descontar o cheque em 1995, não tem bater papo com o gerente, não tem gerente ligando para você fazer consórcio e sei lá mais o que. Não tem. Tá? Pique, né? Tinha pique, não tinha? Não tem mais gerente ligando para você fazer pique. Não é isso que o banco de investimento faz. Tá? O banco de investimento tem como função a mesma, em teoria, que o banco comercial quer fomentar, quer fazer funcionar, quer fazer girar. Mas ele trabalha no médio e longo prazo e com montantes maiores. Ele vai trabalhar com investimentos grandes em maquinário, em fazer uma fábrica. Quando você vai montar uma fábrica, você não vai no banco comercial, você vai no banco de investimento, pelo tamanho do investimento. Quando você vai abrir capital em bolsa, para fazer o IPO, vamos falar disso na nossa playlist de mercado financeiro. Aqui nesse curso a gente também vai falar de IPO, tá? Mas bem mais para frente. Na nossa playlist, de mercado financeiro, a gente vai falar do assunto também em mais detalhe, mas para certificação CNPI você precisa saber o que é IPO, precisa saber as modalidades, então no curso aqui a gente também vai ver, tá? E quando você falar de IPO, é um banco de investimento que vai lidar, é o que vai precificar, é o que vai administrar, é o que vai, enfim, o banco de investimento tem muitos papéis no processo de IPO, ele tem várias funções. Mas essa é a diferença de um banco de investimento para um banco comercial. O banco de investimento não tem carteira de corrente, não tem conta corrente em banco de investimento, tá?
não tem depósito à vista e nem pode ter, por legislação não pode ter, tá bom? E ele também, é importante lembrar, está focado no longo prazo, com outros tipos de produto, como a gente falou, mercado financeiro, investimentos em fábrica, grandes, emissão de dívida de empresa também, a famosa debênture, que também vai estar na nossa playlist de mercado financeiro. Debênture também é um produto que é o banco de investimento que lança no mercado, podemos dizer assim, não é o banco comercial. Tá? Então essa é a grande diferença de um banco de investimento para um banco comercial. E por último, no tópico bancos, a gente tem o banco múltiplo. Lembra aí no comecinho que eu acabei de falar desse tópico? Olha, banco comercial meio que não existe? Porque na verdade hoje o banco comercial é meio que banco múltiplo também. Tem algumas regras, tá? Tem algumas regulamentações, não pode estar tudo misturado, no mesmo andar, as mesmas pessoas, o mesmo CNPJ, exatamente, enfim, depende do que você estiver falando, mas é o mesmo banco. Vamos pegar o Banco Santander aqui. O Santander tem a parte de asset dele, tem a parte de financiamento para a indústria, mas você consegue abrir uma conta corrente. O Itaú, melhor ainda, vamos usar o Itaú como exemplo. Tem o Itaú BBA e tem o Itaú Unibanco. Então é o mesmo banco, mas né, você consegue serviços diferentes para cada um deles. Se você for fazer um IPO, é o BBA que vai te ajudar e não é o Unibanco. Se você for lá, eu for lá, o empresário quebrado chega lá e quiser abrir uma conta, é no Itaú Unibanco que você vai abrir uma conta corrente. Então essa é a grande diferença. E então a gente, na verdade, mexe muito mais com bancos múltiplos no dia a dia do que só um banco comercial. E qual que é a grande diferença para você ser chamado de um banco múltiplo, então? Por que você não é um banco comercial, nem de investimento, mas você é um banco múltiplo? Vamos pôr na tela aqui os tipos de carteira que esses bancos podem oferecer, tá? Vamos colocar aqui na tela. Vocês estão vendo aqui, gente, que as carteiras do banco múltiplo envolvem carteiras comerciais, que são as que a gente acabou de explicar, né? Essa coisa do depósito à vista, saque, cheque 1995, o consórcio, poupança, etc. Investimento, como a gente acabou de explicar também, crédito imobiliário, leasing, arrendamento mercantil, carteiras como sociedade de crédito imobiliário, financeiras, carteiras como Banco de Desenvolvimento do BNDES, enfim, a gente tem vários tipos de carteira. E o que vai fazer com que um banco seja múltiplo, então? Ele precisa ter pelo menos duas dessas carteiras, todas que vocês viram aqui na tela, e ao menos uma delas tem que ser ou a comercial ou a de investimento. Então, se o banco tiver carteira de leasing, carteira de arrendamento mercantil, ele não é um banco múltiplo, tá? É só isso que a gente precisa saber de bancos por aqui. Vamos agora falar dos próximos assuntos. E, gente, para terminar aqui, vamos falar de corretoras e distribuidoras, tá? Vocês vão ver que acontece mais ou menos o que acontece com a questão dos bancos múltiplos, dá na mesma. Hoje não tem diferença mais, tá? Então vamos pôr aqui na tela o papel, a função aqui das corretoras, vamos ler junto e vamos destrinchando o que tá sendo falado, tá? Ó, elas operam com compra, venda e distribuição de títulos e valores imobiliários, ações, ouro, câmbio, por exemplo, por conta de terceiros, fazendo a intermediação com a Bolsa de Valores e de mercadorias e futuros. Também podem administrar carteiras e fundos de investimento, bem como custodiar valores imobiliários, operar no mercado aberto e efetuar lançamentos públicos de ações. E, obviamente, né, isso acho que não precisava nem falar, sua constituição e seu funcionamento dependem da autorização do Banco Central e da CVM, respectivamente. Então, vamos voltar aqui para a tela e vamos destrinchar um pouco o que foi dito aqui sobre as corretoras. Elas são um intermediador. Elas juntam quem quer comprar com quem quer vender e vice-versa. O que foi falado aqui é muito importante. Por quê? Elas não podem operar por conta própria, elas operam para terceiros. E elas não podem operar em nome desses terceiros, tá? E apenas valores imobiliários. Vamos agora explicar esses três itens que a gente pontuou. A corretora não pode comprar para ela. Então, vamos falar da XP, a conta corrente da XP não tem ações da Lucro Lúdico S.A., por exemplo, tá?
elas também não podem, elas não podem chegar e, o Bruno tem cara de que quer curtir ações da Vale, vamos comprar lá para ele. Não, não pode fazer isso. Eles têm que mandar uma. Ou eu vou lá no home broker e compro sozinho, a gente vai falar de home broker, tá? Na nossa playlist de mercado financeiro, a gente vai falar de como funciona, como instalar, como operar. Mas ou você vai lá no seu home broker e compra, ou você liga para o assessor comprar, ou o seu assessor chega e fala, olha, Brunão, tem uma ação da Vale aqui que está com a sua cara, vamos comprar? E aí você autoriza, você joga a sua assinatura digital, você coloca uma assinatura eletrônica, enfim, ele não pode comprar a ação porque ele achou legal, tá? Super proibido isso. E por último, o que são valores imobiliários? Que porcaria é essa? Bom, quando você fala em apartamento, carro, você está falando em imóvel, né? Especialmente quando a gente está falando em moradia, apartamento e casa, é mais quando a gente pensa na palavra imóvel. Mas são imobiliários. Por quê? Porque eles, além de, enfim, serem duráveis ou serem mais difíceis de vender, terem baixa liquidez, isso é mais conceito econômico. Aqui é mais o conceito de nominativo, de quem ele é. Quando você compra um apartamento ou um carro, está no seu nome. Tem que fazer uma escritura ali por o seu nome. Quando você compra uma ação, não sei se você aí já comprou, mas não. E se não comprou, vai aprender com a gente a comprar. Mas não vem com o seu nome. Você compra uma ação da Bruno SA, da Lucro Lúdico SA, e vende ela daqui 3 segundos e não passou nada para o seu nome. Então, por isso, imobiliários. Tá? E por último, gente, vamos ver a DTVM. Então, vamos ver se tem uma grande diferença aqui nessa explicação ou se parece que é tudo a mesma coisa. Vamos ver. Então, por meio da decisão conjunta número 17 do Banco Central e da CVM, as distribuidoras ficam autorizadas a operar diretamente nos ambientes de sistema de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores. Também efetuam a subscrição e intermediação da colocação de emissões de títulos e valores mobiliários. Então, gente, sabe o que isso aqui quer dizer? Que agora as ETVMs operam como corretores. É isso. Então não tem mais diferença, tá? E acabamos esse assunto, Sistema Financeiro Nacional, graças a Deus. Próxima aula a gente vai começar a falar de economia, que é um assunto mais legal, mais palpável, mais divertido, né? Então você que está aí do outro lado, se curtiu, se inscreve, deixa um like, comenta e faz essa aula com a gente, porque essa aula é para vocês. E para que a gente forneça mais uma ferramenta de estudo. Então, especialmente, como a gente sempre fala, se tem outro analista aí do outro lado, cara, ajuda a gente a fazer isso aqui, deixa um comentário, manda mensagem, manda direct lá no Instagram, vamos fazer isso junto porque esse curso é para vocês e para que a gente tenha mais analistas aqui no Brasil. Então, obrigado, gente, até a próxima aula.